Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma revisão daquilo que já foi dado nas outras aulas para os alunos que, por exemplo, não foram em alguma das aulas, que faltaram ou que esqueceram algum dos conteúdos. Então é uma aulinha mais de relembrar aquilo que já foi passado nas demais e a gente vai fazer o exercício aqui da flor, na verdade. Se você já fez esse exercício, tranquilo, tá? Tá tudo certo. Até vocês poderiam postar esse exercício aí pra gente no fórum, que vai ser já acomodado, né? Então, vocês já realizaram em sala, só postar um JPEG daí dessa imagem já preparada. Daqui a pouco eu mostro para vocês como fazer isso. Então, para princípio de conversa, vamos lembrar, né? O Photoshop trabalha mais ou menos como o Illustrator, a gente vai ver que o layout do Photoshop é praticamente o mesmo. Eu estou trabalhando aqui com uma versão um pouquinho mais antiga, mas tá ótimo. Se vocês tiverem aí, praticamente os comandos vão ser os mesmos, né? Tem pouca variação, vocês podem daí procurar daí de repente o que há de novo para a versão de vocês. Bem, então para princípio de conversa, né? Eu vou abrir um arquivo. Então, o que eu tenho? Eu tenho a minha primeira barra aqui, que é uma barra de menu, uma segunda barra, que é a barra de opções. Então, nessa barra de opções, vai ficar a mudança de painéis, que eu posso colocar aqui no canto, colocar os essenciais, tipografia, assim como a gente tinha no Illustrator. Aqui também vão surgir as opções que cada ferramenta habilita. Então, por exemplo, eu tenho alguma série de opções que são dadas, por exemplo, para a ferramenta de seleção, outra série de opções para a ferramenta de pincel, e daí vão sendo diferenciadas conforme eu vou abrindo as ferramentas. Eu tenho do lado esquerdo a minha barrinha de ferramentas. Eu prefiro trabalhar com ela assim, mas também pode ser trabalhada com ela de comprido. Eu vou deixar ela assim para ficar mais fácil para a gente ver todos os elementos, tá? E nós temos aí aqui a nossa barra, que não que é a barra de ajustes, né? Então é ali que eu vou ver as camadas, que eu vou ver os caminhos, posso ver as cores, né? A seleção de cores também pode ser feita por aqui. Então fica tranquilo para a gente nos organizarmos como já conhecíamos, né? As camadas elas eram importantes no Illustrator, mas aqui no Photoshop elas são essenciais. Então, como é que chamam camadas em inglês? Chama-se layers. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou trabalhar com esse Photoshop aqui em inglês, que é o Photoshop que eu tenho em casa. Então, camadas é layers, né? Se tiver alguma palavra que de repente eu não souber agora exatamente da tradução, eu coloco para vocês depois, tá? Então, bem, vamos lá. Gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um arquivo, né? Então, eu vou lá em Arquivo, Open, que é abrir, né? E eu vou pegar esse arquivo da flor. Esse arquivo da flor eu estou deixando abaixo aqui junto com vocês no fórum, tá? Então, só dá um OK aqui, selecionei esse arquivo da flor, tá? Primeira coisa de informação sobre ele. Eu sei que ele é um arquivo de JPEG e que a resolução dele, o que está aparecendo aqui para mim, é 33% do tamanho real da foto. Se eu segurar aqui, por exemplo, no zoom, eu terei aqui, clicando sobre ela, qual que é o tamanho em 100% da imagem. Então, a gente consegue ver que é uma imagem que está em uma ótima resolução, tem bastante qualidade, dá para a gente trabalhar bastante nela. Então, tamanho interessante de arquivo, tá? Para eu voltar, eu posso selecionar com o Z, né, a ferramenta Zoom, clicar com o botão direito e apertar em Fit to Screen ou ajustar a página, né? Então, ajustar a tela. E daí a gente consegue o desenho completo da foto aqui no nosso espaço. Vocês vão ver aqui do lado, na camada de layers, que ela tem uma característica aqui importante para a gente. A primeira delas é que está escrito pano de fundo ou background. E ela vem com esse cadeadinho aqui do lado. O que é isso? Ela é a camada base, é a partir dela que o desenho vai se desenhar. Então, quando eu pego uma primeira foto, por exemplo, que já vem com o desenho, eu tenho essa camada background. Então, o que a gente precisa para a gente criar uma nova camada e começar a editar? A gente vai dar um Ctrl J e vai criar um novo layer, tá? Porque isso daí eu protejo minha camada de background, ela tá aqui por trás da outra e eu não vou alterar ela, não vou mexer nessa minha camada base. Eu posso também fazer uma outra coisa que às vezes é mais interessante, criar nessa minha primeira camada e falar que ela é a camada de background
ou a camada de fundo e deixar ela como a camada de background, pego a segunda e posso deletar ela. O que acontece? Acontece que essa camada agora aqui é uma camada que está livre, né? Então, se eu deixar aqui, apagar aqui a visualização, eu vou ficar aqui com uma camada transparente e se eu fizer alterações no tamanho da folha, ele não vai criar ou ele não vai fixar esses pixels em cima desse desenho. O que significa isso? Já vamos ver mais à frente. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês estão nas sequências desses elementos que nós temos aqui no nosso desenho, tá? Então, a gente vai aprender um pouquinho de cada uma dessas ferramentas e a gente vai editar daí aquelas nossas 7 rosinhas para cada nível de cor, de edição de cor aqui que a gente pode estar fazendo. Então, muito bem. A primeira ferramenta aqui, a gente está na relação de seleção, né? Ou de como selecionar parte do desenho. Então, a primeira, ela é uma seleção muito prática, que é a seleção retangular. A seleção retangular, ela pode clicar, posso clicar e arrastar, e daí eu consigo selecionar uma parte do meu desenho para fazer alguma edição, para ver o que eu quero mexer na peça. Se eu clicar na seleção e selecionar a ferramenta Selecionar Mover, ela vai retirar já automaticamente desse meu desenho parte do que estava dentro da seleção. Se eu clicar novamente com a seleção retangular e clicar fora do desenho, o meu pixel foi alterado de lugar e eu já não consigo mais mudar, olha lá, ó, não consigo mais alterar a posição. Eu fiz uma edição que a gente chama de uma edição destrutiva em cima da foto. Ela literalmente alterou a configuração dos pixels. Quando eu aperto para voltar, como é que eu posso fazer? Ctrl Z resolvia tudo no Illustrator, não é? No Photoshop, nas versões mais antigas, acredito que antes da 2019, a gente tem que manter segurado o Ctrl, o Alt e o Z. Então, eu vou fazer aqui, puxei para cá, eu vou clicar Ctrl, Alt, Z, e daí sim eu consigo voltar para todas as edições, eu vou voltando as etapas até a hora que eu voltei no desenho que eu queria, no ponto onde eu queria chegar. Quando vocês estiverem resolvendo isso na casa de vocês, a primeira configuração que vocês vão precisar fazer é aumentar o nível desses Ctrl Zs que vocês podem aplicar. Por quê? Porque é muito comum a gente errar e tá lá na frente, a gente precisa voltar e de repente não existe mais esse dado. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é vão lá em Editar, Preferências, Geral. Em editar preferências geral, vocês vão mexer aqui na parte da... Vamos ver aqui. Eu sempre esqueço, porque a gente faz isso aqui uma vez só. Aqui, na Performance, tá? 1, 2, 3, o quarto espaço. Então, aqui na Performance, vocês vão alterar a quantidade de históricos, tá? Eu vou colocar aqui 99. Poderia até aumentar isso, tá? Não precisa alterar o número de caixa, o número de títulos, o tamanho para o cache, tá? Mas aumenta a quantidade de históricos. E outra coisa, você pode vir aqui no cursor e utilizar um modelo preciso, por exemplo, né? Então, a gente pode utilizar um formato preciso, onde ele mostra exatamente onde está, ou utilizar esse modelo. Um modelo normal, mas mostrando aonde está a ponta do pincel. Então, é uma forma interessante de fazer também, deixar ele no normal, mostrando o pontinho central, que daí você sabe exatamente onde está o teu pincel. Outra coisa, pode deixar como preciso também, aonde você vai, por exemplo, um conta-gotas, tal. Acho que pode ser interessante. Deu ok, tá feito, tá? Então, aonde estiver o meu cursor, agora ele aparece. Tá vendo? Uma cruzinha mostrando exatamente aonde que tá aquela peça. E se eu pegar um pincel, ele não vai ficar só o redondinho, ele vai mostrar com essa cruzinha no centro, que mostra exatamente o ponto central do meu pincel, o que ajuda realmente a hora que a gente precisa fazer coisas com um pouquinho mais de precisão. Então tá, gente, a gente tem aqui o nosso background, a gente tem aqui então a nossa flor de fundo e a gente viu já a primeira ferramenta, que é a ferramenta
retangular. Marcamos como que eu posso voltar. Vimos também, então, agora a ferramenta elíptica, que assim como a ferramenta retangular, ela pode fazer seleções de forma elíptica, né? Então, eu posso inclusive, aumentar a minha quantidade de seleção. Selecionei algo aqui e quero aumentar. Como que eu vou fazer para aumentar? Eu vou clicar em Shift e vou manter o Shift aqui clicado, e vocês perceberam ali que no cursor tem um maisinho? Significa que ele vai adicionar ao nosso desenho tudo aquilo que a gente quiser adicionar enquanto o Shift estiver pressionado. Ou eu posso selecionar o Alt e observe que no cursor eu tenho agora um cursor de menos. Então, ele vai retirar da nossa seleção tudo aquilo que cruzar sobre ela. Então, essa é uma das formas da gente fazer seleção de mais, seleção de menos. Cliquei fora, né? Cliquei fora do meu desenho ou fora da tela, vocês viram que ele desseleciona a minha área de pintura, a minha área de seleção, né? Nós temos também os dois tipos de seletores que eles vão pegar uma única linha de pixel, né? Isso serve para edições mais específicas, a gente vai ver mais para frente em usos específicos. Mas o que acontece? Olha aqui, eu coloquei agora, por exemplo, o na horizontal. Ele pega uma linha dos pixels e seleciona só essa linha. Ou eu posso fazer também dele selecionar só uma na vertical, e daí também seleciona só uma linha de pixels. Outra forma de seleção, nós temos as seleções, vou colocar aqui ó, no retângulo e vou clicar fora. Vou pegar aqui a seleção de laço, né? A seleção de laço, ela permite que enquanto eu estiver com o botão direito, o botão esquerdo selecionado, ela vá fazendo uma seleção à mão livre. Ela não tem muita precisão e o desenho acaba, essa seleção nossa acaba não ficando tão perfeitinha, tá? Não é muito recomendada, mas fora ela nós temos a seleção de laço poligonal, principalmente para situações onde o desenho tem uma seleção muito retinha, muito fácil, muito claro o desenho. Às vezes vocês podem utilizar o laço. Outra ferramenta que vai ser interessante depois para a gente aprender a fazer seleções é a ferramenta caneta, mas isso vai ficar para uma aula um pouquinho mais para frente, tá, gente? Outra forma que nós temos também de seleção é a seleção de laço magnético, né? Então, o que ela faz? Ela vai encontrar ou ela vai buscar na imagem pontos que mostrem um contraste muito grande entre o plano da frente e o fundo e vai criando pontinhos. Como essa nossa imagem tem uma característica de estar bem diferente a rosa do fundo verde, vocês vão ver que vai ser mais fácil de selecionar. Porém, olha o que acontece quando eu venho para cá na folha. Ela sente muito mais dificuldade porque o fundo é parecido, né? Então, aqui para o lado da florzinha seria mais fácil, mas por lá é difícil. E aí o que acontece? A hora que eu chegar próximo do meu ponto inicial, ela muda o símbolo, né? Ele vai formar aquela ferradura com aquele ímã, né? Com a bolinha, e eu posso daí fazer o meu laço poligonal. Para que serve tudo isso? Serve, por exemplo, se eu quiser agora criar uma camada só com essa seleção. E como que eu faço para criar uma camada com essa seleção? Ctrl J, né? Que é aquele que eu posso duplicar uma camada. Se tiver algo selecionado, ele vai duplicar só aquilo que está na seleção. Olha lá, selecionou só essa parte da camada, não selecionou nada do resto. Se eu tiver em uma camada onde nada foi selecionado, a hora que eu der o Ctrl J, ele vai duplicar a camada inteirinha e não a seleção. Ficou claro? Então, aqui a gente fizemos essas duas opções aqui, fizemos uma seleção. Outra forma de seleção, uma seleção mais antiguinha aí, mas que também tem seus problemas, dependendo do fundo ela vai funcionar bem, é a seleção da varinha mágica.
Então, se eu clicar aqui nessa área do fundo, ela vai buscar tudo que tem uma cor próxima a essa tonalidade de verde e vai considerar como ponto para seleção. O que altera aqui e como que eu posso aprimorar essa ferramenta? Eu posso mudar aqui na barra de opções a tolerância. Então, por exemplo, se eu quiser que selecione só uma tonalidade de rosa, vou clicar aqui fora, quero só uma parte da tonalidade de rosa. Ah, tá ótimo. Agora eu quero somar mais partes. Posso usar o Shift e vou clicando lá na ferramenta para aumentar. Só que vocês percebem que a qualidade não é muito boa. Primeiro porque ela não considera certos limites, tal. Então a gente evita usar a ferramenta varinha mágica. Mas a ferramenta de seleção rápida, né, a Quick Selection Tool, ela é uma ferramenta que, principalmente nas versões mais novas, tá com um motor, né, um engine aí, né, que eles chamam, mais aprimorado, e ela consegue perceber o que é fundo, o que é frente, o que é objeto e o que é fundo. Então, quando você se aproximar de um objeto, ela vai aí, ó, percebendo e destacando ele do fundo. Ela consegue perceber mais facilmente o contraste. Aí, se eu quiser, olha, quero voltar essa partezinha, clico no Alt e coloco aqui. Se eu não clicar em nada, ela já considera com mais e ela soma. Percebem o que eu fiz aqui nesse caso? Olhem aonde está exatamente a seleção. Não está aqui na borda e na borda da flor? Então, ela está fazendo a seleção por fora. Eu quero só retirar a flor. O que eu vou apertar? Ctrl I. Opa, desculpa. Ctrl Shift I. Eu estava apertando o Ctrl I direto, estava mudando a cor. Ctrl Shift I. Então, o que ela fez? Ela selecionou só a rosa. Se eu apertar agora o Ctrl J, vocês vão ver que ela selecionou só a rosa e não o restante do fundo. É bom também, mas essas bordinhas aqui depois vocês vão ter que tratar, vão ter que trabalhar com ela, tá? Então, são algumas formas que a gente trabalha. Esse é um modelo ainda chamado de destrutivo, por quê? Porque eu estou realmente mexendo ainda só no pixel, não estou mexendo com camadas, mas a gente vai ver ainda como que a gente pode fazer isso através de máscaras, né? O sistema de máscara já é bem mais interessante. Então, a primeira coisa é seleções, né? Outra coisa que a gente vai aprender hoje, que é como utilizar, por exemplo, a ferramenta conta-gotas. Eu preciso saber qual é essa cor. Ela vai aparecer aqui embaixo, olha, gente. Eu tenho dois espaços de cor, uma de plano de frente e outra de fundo. Então, eu tenho aqui o rosa, que está selecionado para frente, e eu posso deixar, por exemplo, um verde aqui para o fundo. Eu posso fazer como isso? Eu vou clicar no X, ele vai alterar aqui para mim esses dois, fazendo a mudança de frente e fundo, as cores que eu quero selecionar. Porque de repente eu posso querer fazer alguns detalhes aqui em rosa e outros detalhes em verde. Depende do que a gente vai querer fazer na nossa imagem. Ctrl Alt Z aí, só voltei no nosso desenho. Mas bem, aqui nós temos a ferramenta, então, de eyedrop, que é selecionada pela letra I. Eu posso, por exemplo, estar utilizando outra ferramenta, clicar com o I, eu consigo fazer a seleção de cores, né? Professora, fiz a seleção de cores, mas eu quero voltar para o normal, para o preto e branco, a configuração básica. Aperta o D, ele volta aqui para a configuração inicial, a configuração básica do nosso desenho, tá? Então, a gente já viu aqui, essas outras formas de seleção não se preocupem ainda, mas, ou ruler, ou notes, né, réguas ou recados aí, porque a gente praticamente não vai utilizar. Outra coisa que a gente pode fazer é a forma de corte, tá, gente? O que é o corte? O corte aqui, ou a ferramenta crop, ela serve para aumentar a nossa área de trabalho. Então, ela pode alongar-se, ela pode estreitar-se, né? E ao fazer isso, ela vai cortar a nossa imagem ou não, né? Então, eu vou pegar aqui, fazer um corte aqui dessa imagem e vou dar um Enter, porque olha o que acontece se eu só clicar fora.
Se eu só clicar e não finalizar o meu desenho, opa, eu dei um ESC, desculpa. Cliquei aqui e daí eu vou só clicar em outra ferramenta. Ele vai me perguntar, você não quer finalizar esse crop? Você não quer aplicar esse crop? Então, é aquilo que aparece aqui na nossa área de opções, ela está aqui em cima, que seria a validação. Então, eu vou colocar que eu quero que aplique o crop. Vou voltar aqui com o zoom, dando um zoom, selecionando o Alt, clico sobre a tela, ele vai sair, tá? Dá para configurar para utilizar o scroll, né, do mouse, mas nesse momento eu achei aqui mais prático, mais facinho para a gente. Então, outra coisa que a gente pode fazer com o crop, que é bem interessante, principalmente quando você quiser trabalhar com algum padrão de uma razão, por exemplo, uma razão áurea, uma razão, por exemplo, triangular, como é o caso dessa, você pode vir aqui na barra na barra de opções e colocar, por exemplo, o básico que vem dele, que é a regra dos terços. Então, quando você quiser uma composição mais organizada, onde você queira, por exemplo, que os olhos fiquem bem destacados, colocando eles mais ou menos nessa região, os pontos principais da imagem, onde se encontram a linha dos terços, beleza. Mas, de repente, você quer fazer essa organização do desenho a partir da razão de ouro, ou, por exemplo, a partir da razão de ouro, né, do retângulo Fibonacci ou a razão áurea, utilizando daí, por exemplo, a espiral, né? Então, a espiral de Fibonacci. Aqui a gente sabe, então, que aqui vai ser um ponto de bastante atração, né? Aqui vai ser um ponto de bastante proporção entre os elementos, que pode ser uma organização interessante para você. Você que pode decidir por isso, tá? Então, vou deixar aqui na regra dos terços, que é a mais básica. E a gente também pode fazer outras coisas. Nós podemos colocar uma organização e uma proporção dada. Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui que eu quero 10 por 15. O que é 10 por 15? Fotografia antiga, quando a gente mandava imprimir, vocês nem sabem mais o que é isso. Era em tamanho 10 por 15. Ele vai fazer então pra gente uma proporção 10 por 15. O que acontece se eu tentar mover? Por mais que eu tente deixar ele tanto maior, mais alto, quanto mais largo, o que ele vai fazer? Ele vai manter a proporção de 10 por 15. Então, não é tamanho aqui não é medida, aqui é proporção, tá, gente? Então, eu posso daí fazer. Se eu aprovei, beleza. Se eu não aprovei, vou aplicar aqui nesse negativo aqui na barra de opções ou vou aplicar para voltar atrás no que eu estava fazendo. Então, finalizei aqui, dei um OK. Eu quero repetir para a gente criar a nossa primeira camada. Criei a nossa primeira camada, que a gente vai começar a editar, e essa camada eu vou chamar, na verdade até a gente vai fazer uma outra coisinha, vou dar um Ctrl Z aqui, vou pegar o meu objeto de seleção e vou selecionar o meu centro da flor. Professora, o que você fez para movimentar sem movimentar o pixel? Eu fiz aqui essa seleção, só que eu não mudei a ferramenta, para a ferramenta mover. Eu selecionei somente a ferramenta ali, mover, e trouxe ela aqui para o centro da flor. Lembra que eu falei que dentro da seleção era o que copiava? Então, eu dei um Ctrl J e vou até deixar aqui o nosso background. Eu vou deixar ele travadinho, observem aqui, isso aqui sem observar. Eu não quero ficar vendo ele, mas eu sei que ele não vai ser danificado. E vou criar essa minha layer, essa minha nova camada. O que é importante para vocês terem aí na casa de vocês? Que aqui na barra de opções eu tenha o Auto Select, né, a seleção automática clicada, e o Show Transform Controls. O que é mostrar os controles de transformação? São esses controles que nós temos aqui acima das imagens. E o Auto Select é, toda vez que ele encontrar essa camada, eu posso só clicar sobre ela
ela já vai ser selecionada, tá? Então, eu fiz o primeiro, eu vou dar um Ctrl J, criar a minha segunda camada e arrastar um pouquinho para cá. E assim eu vou fazer subsequencialmente. Isso aqui, gente, tentem ser o mais organizados possível que vocês puderem. Ai, professora, não tá ficando muito juntinho. Puxa, pode puxar com a setinha também, é possível. Só para fazer as nossas cópias, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Feito as minhas 7 camadas aqui, eu vou alterar o nome delas para facilitar depois a hora de trabalhar. Como eu altero o nome aqui no layer de camadas? Eu vou clicar com os duas vezes sobre o nome e escrever flor 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a primeira coisa a fazer é isso.